Olá, bem-vindo ao podcast Em Direita Londrina, com Nelson Tsukahara. Eu sou o Max Cardoso, bacharel em Direito, jornalista, ex-repórter da CBN Curitiba, da RPC TV, agora aqui em Londrina. Tudo bem, Nelson? Olá, Max, tudo bem? Tudo bem. E a nossa convidada de hoje, Michele Tomazinho. Esposa, mãe de 2 filhos, enfermeira de formação, foi candidata em 2022 à Assembleia Legislativa do Paraná, obtendo mais de 12 mil votos. Atualmente preside o PL Mulher de Londrina. Bem-vinda, Michele. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, seu Nelson. Obrigada pela apresentação, Max. E daí, Michele, tudo bem? Tudo ótimo, tá seu feliz Nelson. aqui, tá no nosso podcast aqui? Eu tô muito feliz. Eu e a Michele, nós já caminhamos uns pedaços de caminho aí. Exato. Eu só queria esclarecer com o nosso podcast, né, Em Direita Londrina, ela tem, né, deixa eu pegar a colinha aqui, né? Tem o objetivo de informar, ensinar, esclarecer e principalmente conscientizar sobre diversos assuntos que a gente coloca aqui no podcast. Sim. Né? E hoje nós estamos aqui, né, com a nossa querida Michele Tomazinho para falar sobre um assunto, né, que muita gente não entende, mas entende do outro modo, que é o conservadorismo. O que é ser conservador? Então, Michele, você que é uma pessoa... Você é conservadora, né? Sim. Então, você né, tem considero conservadora. Condições de você falar sobre esse assunto, né? Isso. Bom, gostaria então de me apresentar também, né, para quem está nos acompanhando. O Max fez aí uma apresentação, né, Max? Eu sou casada, sou católica, sou mãe de 3, na verdade, 1 no céu e 2 aqui. Sou enfermeira obstétrica, né? Atuava na área da obstetrícia, trabalhava com gestantes, né? Atendendo partos. Sempre gostei de trabalhar com gente, né? Sempre gostei desse trabalho. Sim. A parte da saúde, né? Faz a gente ter, Importante. né, isso de lidar com o outro, né? E a minha trajetória, assim, fui candidata a deputada estadual. Nossa, mas como que você foi candidata a deputada estadual? De onde você surgiu, né? De que caminhão você caiu, né, seu Nelson? Não, e daí que vem a pergunta, como é que começou a tua vida pública e o que te levou a ela? Né? Exato. Eu não venho, né, de família política, não tenho, assim, um histórico de política dentro da minha família, né? Então, realmente, eu fui a ovelha negra na minha família, nesse caso. Mas tudo começou em 2020 mesmo, né? Especificamente ali no momento que nós vivíamos, né? Na pandemia. Então, eu lidero um movimento aqui em Londrina, que é um movimento de famílias, né? Um movimento conservador, um movimento que defende a liberdade dos pais, que é um direito natural que nós temos, né? Com certeza. Esse nosso movimento chama Eu Decido pelo Meu Filho, com a camiseta que eu vim hoje. Muito legal. E já estivemos em várias situações representando as famílias conservadoras, né? E a gente tem que lembrar... Eu até vi o podcast do Briguet, né? Sim. E muito do que ele falou ali estavam algumas coisas aqui da minha fala também, né? Porque ele falou um pouquinho ali da questão do conservadorismo, né? O que é o conservadorismo. E é exatamente o que ele falou, né? São esses valores que passaram no teste, que passaram no tempo, né? Aquilo que foi criando a nossa sociedade e dando certo. Então, esse movimento, ele nasceu por conta dessa luta em defender a liberdade das famílias, né? E aí toda essa atuação em várias pautas que nós estivemos, né, frente aqui em Londrina, principalmente, mas que refletiu também no estado do Paraná com leis que foram aprovadas tanto municipais, né, frente a essa atuação nossa, também com leis estaduais, também frente a essa atuação nova. Então veio o convite, né, foi onde eu conheci, me aproximei um pouco mais do seu Nelson, né? Temos em comum também, né, por sermos católicos, né? Sem dúvida. Conhecemos a Opus Dei, né, um movimento super importante dentro da Igreja Católica também. E nessa empreitada, né, de começar ali a caminhada, me vi numa situação nova, né, numa situação inusitada. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, de coisas realmente assim, desafiadoras. E topei, né, mesmo sem ter essa experiência dentro da vida pública como política, mas eu sempre fui muito atuante
Desde a época do Fora Dilma, sempre participei muito, né? Manifestações nas ruas, sempre fui uma pessoa que sempre tomou a frente, sempre gostei de participar. Acho importante a nossa participação quanto sociedade civil organizada, né? Mas nunca tinha pensado na possibilidade de ser uma candidata. Foi uma campanha, assim, que graças a Deus, eu falo, teve a participação das pessoas de bem, né? Então, assim, numa primeira campanha, realmente eu fui ali com a cara e com a coragem, né? Mas muitas pessoas... E sem dinheiro. E sem dinheiro, exatamente. Com a cara e com a coragem. Pessoas me perguntaram, quando começou a campanha, a gente estava em pré-campanha ainda, tem certeza que você vai continuar? Dá tempo de desistir. Eu falei, não, né? Eu não desisto assim. E eu fui com a cara e com a coragem mesmo, acreditando, né? Em tudo que a gente já vinha defendendo, né, dentro dessa pauta da família, dentro da pauta da liberdade, do direito natural das famílias, em escolher o que é melhor para os seus filhos, em decidir, né, pelos seus filhos, e também aqui, né, utilizando um pouco da fala do Paulo Briguet, que a gente sempre vê, os filhos não pertencem aos pais, né? Sim. Não é o pertencer no sentido de ser coisa, né? Porque a criança, ela não é uma coisa, né, que você tem, que você pertence, celular pertence a mim, né? Um objeto. Bem material, né? Exatamente. A criança, ela não é um objeto, né? Ela não é uma coisa. Com certeza. Mas aquela criança, ela depende de alguém, né? Ela não nasceu do repolho, ela tem um pai, ela tem uma mãe, por mais que às vezes seja uma mãe solo, mas tem uma mãe, ou que seja criado pelo pai, ou que seja criado pelos avós, mas tem um cuidador, tem uma pessoa responsável por aquela criança, e não é o Estado, não é o Estado, né? Então, quando a gente fala, né, que os filhos são dos pais, porque a família veio antes do Estado, né? Então, muitos direitos que hoje nós temos esses direitos ameaçados, né? É essa luta que nós temos para que as famílias tenham seus direitos naturais respeitados. Então, resolvi participar da campanha e foram 12.827 pessoas que confiaram no meu trabalho, que acreditaram, né, no meu trabalho, naquilo que eu me propus a fazer. Com a graça de Deus, assim, muitas pessoas trabalharam de forma voluntária, muitas mesmo, e aqui eu agradeço você que votou em mim, que me ajudou em 2022. Muito obrigada. Política mesmo, já tá... Porque a gente não tem como agradecer todo mundo. São 12.827 pessoas, é muita gente. Você, primeira candidatura, Exato. né? Fazer esse número. Teve gente aí que, né, já está na política há muito tempo, não fez isso. Não, seu Nelson. Desses 12.827 votos, eu tive 6.300 votos quase aqui em Londrina. Né? Metade da votação. Metade da minha votação foi aqui no município de Londrina. Então, muito obrigada, Londrina, né? E eu fico muito grata mesmo, assim, porque é um voto de confiança que você coloca naquela pessoa, né? Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada por isso. E não foi fácil a caminhada, obviamente, porque a gente vai descobrindo muitas coisas, como é que a coisa funciona, como é que a coisa vai. E assim, então eu nunca parei, né? De 2020 para cá, foi onde eu comecei mais ativamente. Mas como eu te disse, sempre fui muito participativa, mas assim, de me envolver, de criar um movimento, de estar à frente de um grupo de mães, de famílias, ir em audiências públicas, representando essas famílias em várias situações, em vários eventos, né? Conseguindo, assim, fazer documentos que circulassem o estado do Paraná inteiro, defendendo famílias. Então, isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu falo assim, também foi graça de Deus conseguir chegar até essas pessoas. E aí entrei nesse caminho aí da política, né? Aí não estou hoje mais na enfermagem, né? Então, hoje, claro, me dedico primeiramente a Deus, segundo a minha família, né? Aos meus filhos e ao meu esposo, e depois o caminho da política. Então, sempre envolvida com essas pautas que representam, né, o conservadorismo. Muito bom. Só fazer uma parte, muitas vezes as pessoas, assim, a maioria das pessoas, existe pessoa que já sabe o que significa o conservadorismo, mas tem muita gente, eu acredito, chutando, 60% não sabe o que é definir o que é conservadorismo. Então as pessoas falam, conservadorismo para mim, fala assim,
sabe, são ideias retrógradas, né? Exato. Coisa atrasada, né? Desatualizada. Coisa de gente parada no tempo. Parada no tempo. E não é bem isso. Não é bem isso. Então, eu acho que é importante, né, a gente explicar isso para as pessoas, né? O que é o conservador? O que o conservador, né, defende, Sim. enfim, né? Sim. Quais os princípios Os básicos princípios que básicos. norteiam Exato. a causa? O conservadorismo, basicamente, seu Nelson e Max, ele vai preservar, como nós falamos, aquilo que o tempo mostrou que fez desenvolver a sociedade. Então, os valores familiares, né? A defesa da propriedade privada, o livre mercado, né? Então, assim, na verdade, são pessoas que conseguem entender que a nossa vida ela vai muito melhor e se desenvolve muito melhor quando você tem menos Estado, né? E você mantém aqueles direitos naturais das pessoas quando a gente diz a questão familiar, a questão do trabalho, né? Porque a gente precisa entender que a sociedade ela se desenvolve muito melhor, seu Nelson, se o Estado ele simplesmente dá condição para que o setor privado se desenvolva. Não tem nem dúvida. Eu, como empresário, eu vejo exatamente quando o Estado intervém demais, isso aqui não pode, isso pode, olha, é complicado. Exato. É cheio de normas e regulamentos. Exato. Né? Então a gente preserva aquilo que sempre deu certo. Sim, né? Então, dúvida. Realmente as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, né? De que é uma coisa ultrapassada, é retrógrado e tudo mais, né? Você está parado lá no tempo. Aí a evolução, hoje a vida é diferente, a modernidade. Não, mas o conservador, ele não é contra as evoluções tecnológicas, a modernidade. O conservador, ele conserva aquilo que deu certo e se abre para as mudanças de forma natural, né? Diferente do progressismo, que muitas vezes ele quer implementar aquela mudança de uma forma que ela não é natural. Antinatural. Né? Antinatural. É só a gente pensar, por exemplo, a questão da linguagem neutra. Né? Não adianta, porque não é uma evolução natural da linguagem você querer falar delix, elix, elos, delos. Isso não é natural. Né? As pessoas não conseguem se comunicar dessa maneira. Então, a evolução da língua portuguesa, se ela já teve algumas modificações, ok, mas tudo isso aconteceu de forma natural. Então, o conservador, ele aceita as mudanças e as modificações, só que essas modificações acontecem naturalmente, sem uma imposição impactante para a sociedade, ou que você quer implementar aquilo a todo custo, né? Então, a gente vê isso nas questões familiares, por exemplo, né? Sim. Então, homem com homem não vai gerar filho. Mulher com mulher não vai gerar filho, né? Então, a família... Totalmente antinatural. É antinatural, não adianta. Não é uma questão de dizer, você é preconceituoso. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de ciência. É uma questão lógica, uma questão óbvia, é questão de ciência. Né? Então, são coisas que são antinaturais. Agora estão falando sobre a questão das mães trans amamentarem. E comparando esse tipo de amamentação, de aleitamento, ao leite materno natural das mulheres. Né? Então, não é natural. Não é. Você pode até fazer uma fórmula, alguma substância, alguma coisa, ofertar para aquela criança, mas não é leite. Não é leite materno, né? Então, aí vão trocando os termos, né? Então, o conservador, ele vai preservando isso, né? Então, o leite materno. Não, hoje não é mais leite materno, é leite humano, né? Como se, além da mulher, outra pessoa pudesse amamentar, né? Então, assim, são coisas muito distintas. O conservador, ele não é ultrapassado, não é uma pessoa que ficou parada no tempo. Ele não é contra, né, as novidades, o que pode vir, o que pode melhorar. O senhor trabalha no agronegócio, Sim. Né? O agronegócio está constantemente evoluindo. Mas tem muitas coisas que são preservadas. Daquelas técnicas, de coisas que vocês foram aprendendo e que foram dando certo no cultivo, na lida, no campo, através do tempo. Né? O senhor mesmo citou também no podcast que eu briguei, né? Porque eu assisti, tá? Eu assisti. E foi excelente.
essa questão, né, da cultura japonesa, que é uma Sim. cultura milenária. Então, isso vai sendo passado de geração em geração. Né? Não é algo inventado nem imposto. Não. É Exato. criado, né? Não. E o que precisa ser acompanhado da modernidade, o que precisa ser melhorado dentro dessa modernidade, é que as pessoas, às vezes, entendem de uma maneira errada e acham que o progressismo ele só está ligado à questão de tudo que é o progresso. Né? Não, se é progresso é bom. Não, não é bem assim. Eu, inclusive, assim, eu tenho muita restrição com relação, assim, você, o homem, né, intervir demais nas coisas naturais e tentar modificar, certo? Esse dia eu estava falando, né? Hoje as pessoas, tem muita gente que fala assim, olha, eu não posso, né, ingerir produtos que tenham glúten. O que aconteceu? Aí eu pergunto, lá no tempo de Cristo, sei lá, 3.000, 4.000 anos atrás, o pessoal comia pão de trigo. Sim. E não tinha esse problema. O que aconteceu é que houve uma modificação genética. Sim. Em que, né, o glúten, né, A tornou-se um pouco maior dentro da composição do trigo. Sim. Então, foi uma mudança que fizeram que vem fazer mal para as pessoas hoje. Sim. Né? Então, quanto mais a gente poder manter o natural, é o melhor. Com certeza. Hoje, né, a alimentação, né, então a gente consome muito industrializado, já não é mais a mesma coisa. A mesma coisa a gente vê com a questão do leite, né? Quantas pessoas hoje são... Eu sou uma delas, né? Eu não posso com leite. Não é mais o leite da vaca. Exato. Não é leite da vaca, né? Então, assim... Da caixinha. Então, assim, toda essa questão, né, da alimentação também é muito diferente, mas... É claro que a gente tem que tentar sempre preservar e manter aquilo que é o mais natural, né? Porque a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que funciona, dá certo. Exatamente. E um ponto que me ocorreu também nessa questão do progressismo e conservadorismo foi a questão da mudança dos termos. Não só em relação aí, por exemplo, à ideologia de gênero, então, mas, por exemplo, tem documento da ONU que aborto não é aborto. Não, direitos reprodutivos das mulheres e crianças. Então, quer dizer, você muda a sistemática, coloca na categoria direitos humanos, e aí, por exemplo, quem é contra o aborto passa a ser contra os direitos humanos. É uma falácia, é um eufemismo, mas é justamente para modificar o termo e querer diminuir o tamanho da Exatamente. situação. Mas é por isso. Então, você pode ver que se evita em tudo quanto é assunto. Não, são direitos reprodutivos da mulher e das meninas. Porque aí você abre a porta para isso. Então, o que é um direito reprodutivo? Sim, exatamente. Recentemente tem uma amiga que faz direito e a professora falou dentro da sala na universidade sobre parto antecipado terapêutico. Ela estava falando sobre aborto. Parto antecipado terapêutico. É outro eufemismo. Entendeu? Então, assim, eles vão modificando as palavras, os termos, os significados. E a relativização de tudo, né? Então, você vai normalizando. Eu só fiz um parto antecipado terapêutico. Exato, você vai normalizando tudo. Eu tenho para mim, assim, né, seu Nelson, minha humilde opinião, que o politicamente correto, né, ele destruiu a nossa sociedade. Então, em detrimento de um politicamente correto, né, pode-se tudo. Pode-se tudo de um lado, mas do outro você não pode falar nada. Porque você é taxado com todos os istas possíveis e imagináveis, né? Então, é sexista, racista, enfim, feminista, todos os istas que possam existir, você vai ser taxado. Então, assim, hoje está cada dia mais difícil. E essa ideia que nós temos hoje, esse avanço do progressismo, então ele se dá no avanço, nas revoluções, né? Ali com o iluminismo, né? Que vem também com essas ideias do cientificismo, né? A ideia de que a ciência é a origem e fonte de todo conhecimento válido. E a gente vê nos dias de hoje o quanto a gente sofre com isso, né? A gente sabe que existe um grande lobby da indústria farmacêutica, né? Que acaba manipulando, né, o mercado da saúde, né? Então, se você contestar qualquer coisa, você é anti-ciência. Mas a ciência é justamente isso. A ciência é justamente você contestar.
né? É a contestação. Sim. Então, com o progressismo, né, com o iluminismo, veio essa ideia da ciência. Depois, nós temos também o tecnicismo, né? A crença de que o aprimoramento pessoal, moral, científico, social e político está atrelado a experimentos técnicos. E um outro conceito, a evolução constante, né? Que esse é o grande pilar, né? O progressismo, a evolução constante. Então, você não preserva a tradição, você não conserva, você está em constante modificação, em constante progresso, né? É um progresso constante. E isso não é bom. A gente vê o reflexo da nossa sociedade hoje, né? O tanto de pessoas que estão completamente perdidas. Jovens. Falta de sentido, né? Falta de sentido, porque assim, hoje você pode ser qualquer coisa. Então é isso que eles colocam na cabeça das crianças na escola. Você pode ser qualquer coisa. Né? E daí ela vai criando essa ideia na cabeça dela que ela pode ser qualquer coisa. E é mentira, ela não pode ser qualquer coisa. Né? Tem coisas que a gente até pode se esforçar um pouco mais e estudar, mas tem coisas que a gente não vai conseguir desenvolver. Nós temos cada um, né? Deus é perfeito, ele distribui os dons, né, para cada um, e a gente desenvolve esses dons, essas habilidades, né? Às vezes uns com mais facilidade, outros com um pouco mais de esforço, mas tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir realizar. Então, não posso falar para o meu filho, para minha filha, olha, você pode ser o que você quiser. É mentira se eu falar isso para ele. Sem dúvida, né? Não tem nem dúvida. Isso é mentira. Então, Michele, só fazer uma parte antes de você seguir em frente. Sim. Eu queria rememorar aqui, por exemplo, né, os alicerces do conservadorismo. Né? Por exemplo, o conservador, né, uma coisa muito importante para ele, assim, um pilar, é Deus, né? Sim. É a fé, enfim. Com certeza. Né? Que Deus é imutável, ele não muda nunca. E hoje também a gente vê que tem muita gente aí que quer mudar até os mandamentos de Deus, quer, né, distorcer. Algumas coisas que nós estamos falando aqui é justamente isso. Exato. Você já falou. E até porque quando se fala de direito natural, é o direito que vem de Deus. Exatamente, é isso aí. Ele criou o ser humano desse jeito e as pessoas dessa natureza. Exato. E a pessoa quer mudar. Segundo, né, também a questão da família, né? Dos valores familiares, né? O conservador, ele quer manter aqueles valores, né, que vêm lá de trás, dos nossos avós, bisavós, enfim, né, valores que também são universal, né? Por exemplo, eu sou de origem japonesa, mas eu vim aqui, estou aqui no Brasil, eu vejo que muitos valores são iguais, são a mesma coisa. Sim. Não é? Respeitar as pessoas, essa essência, não tirar, não roubar, não enganar, são tudo, sabe? Respeito aos mais velhos, seja no Japão, seja no Brasil, essa essência é do ser humano. Essência da coisa, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso, né? O que mais que tem, assim, por exemplo, princípios morais, né? Sim. Éticos e morais em qualquer lugar do mundo, qualquer país. A mesma coisa, né? Só é igual. Sim. É igual, não tem. Porque isso, né, faz parte do... A gente herdou isso, né? Deus deu isso para nós. Exato. E é tudo igual em qualquer lugar, né? Exatamente. E isso se dá hoje justamente, seu Nelson, por esse movimento iluminista, né? Que antes desse movimento iluminista, então, eles acreditavam, né, que a Idade Média ali foi a Idade das Trevas, né? E que a religião era culpada disso, né? Então, ali, nesse período, a gente começa já a tirar um pouco Deus ali do centro, né? Então, os iluministas, eles acreditam que a gente viveu nessa idade da ignorância, das trevas, por conta da influência da religião na vida das pessoas, tá? E aí, o que acontece? O que eles acreditam? Que o progresso, ele tá intimamente ligado à razão e à ciência. Então, cadê Deus? Não existe Deus. Sim. Existe a razão e a ciência. Então, esses valores, eles vão se perdendo, né? Eles vão se perdendo. Esse valor da família, como o senhor bem disse, né? São direitos que eles não foram criados, né? Eles foram dados por Deus. Então, não foi o Estado que deu esses direitos para nós. Por isso que a gente fala que são direitos naturais, né? E o valor familiar, a fé, né? A fé, nós que somos cristãos, né? Então, ter a nossa fé, a família. Deus vem em primeiro lugar.
depois vem a nossa família e depois vem o nosso trabalho. Exatamente. Né? E dentro do nosso trabalho, dentro da atividade que a gente vai exercer, seja como um professor, seja como um empreendedor, seja como um político, a gente não pode desassociar uma coisa da outra. O seu caráter, os seus valores, os seus princípios, eles precisam estar presentes independente do local que você esteja atuando. O ambiente que você tiver, né? Exatamente. É a coerência de vida, né? Exato, tem que ser coerente. Na prática pública e privada. Igual eu falo sempre para os meus filhos, né? Eles são coroinhas na paróquia que a gente participa. Eu falo, olha, não dá para ser santinho, né? Não dá para ser santinho só na missa. Tem que ser decente fora da missa escola, também. Na família, na escola, em casa. No clube. Tem que respeitar o pai e a mãe. Não pode mentir. Tem que respeitar os amigos, né? Então a gente fala assim, porque não dá pra gente ser uma coisa dentro de um lugar e ser outra em outro ambiente. Então a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente prega, né? Então não dá pra desassociar uma coisa da outra. Então a família... os princípios cristãos, os valores cristãos e a liberdade, né? Mas é uma liberdade que hoje em dia as pessoas já não entendem mais o conceito da liberdade. Elas esperam uma liberdade que vai ser dada pelo Estado. E se a gente fala de direitos naturais e que os direitos nos foram dados por Deus e não concedidos pelo Estado, é aí que está o cerne da liberdade e que as pessoas precisam entender. A liberdade ela não vai vir por meio da política. Essa liberdade que as pessoas esperam. As pessoas esperam, infelizmente, seu Nelson, uma mudança no mundo através do reinado político. Entendeu? E enquanto as pessoas não compreenderem que estão num caminho, num mundo totalmente egocêntrico, narcisista, onde elas só olham para si, né? Pro seu, pro eu, pro ego, né? E eu sou preocupado comigo, eu não tô preocupado com o outro, eu não me preocupo mais com o próximo, eu não quero mais pensar, por que eu vou ajudar o próximo? Ninguém me ajuda, não, eu vou ajudar ninguém, né? Então, enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente não vai conseguir entender, né, que esse mundo, ele não nasceu através do Estado, ele foi criado por Deus. Sem dúvida. Né? Isso aí. Então, enquanto a sociedade não permitir que ela viva centrada em quem a criou, vai ser sempre muito difícil. Você falou em família, né? O progressismo tem atacado muito a família, porque a família é o alicerce da sociedade. Exato. Né? Então, se ela ataca a família, ela está querendo destruir, né, a célula da sociedade. Uhum. E que tipo de... Me dá alguns exemplos. Que tipo de ataque eles têm feito contra a família que está causando dano às famílias, Michele? Bom, seu Nelson, um dos exemplos, né, são essas questões ideológicas dentro das escolas, principalmente. Né? Então, ensinando essas ideologias, ideologia de gênero, a linguagem neutra, porque isso tudo é para desconstruir aquilo que a família sempre ensinou, né? Então, o pai e a mãe ensinam uma coisa em casa, aí lá na escola, não estou generalizando, não estou falando que todos os professores fazem isso, que todos os professores são assim, até porque a minha sogra é professora aposentada, né? Então, não estou generalizando. Os professores, aqueles que de fato são mestres, eles não se ofendem quando a gente fala essa verdade sobre a educação, sobre a escola, porque eles também sofrem na mão desses pseudo-professores, que na verdade são militantes dentro da sala de aula, né, a fim de perverter a cabeça e a mente das crianças, fazer essa lavagem cerebral. Os professores, eles estão sozinhos muitas vezes, porque esses professores são a minoria dentro das escolas. Né? E eles se veem de mãos atadas, sem ter muito o que fazer, sem conseguir fazer algo por aqueles alunos, por aquelas crianças. Né? Sim. Então, esses ataques através da linguagem, através das ideologias de gênero. Nós tivemos recentemente o CONAI, né? a Conferência Nacional de Educação, que discutiu o Plano Nacional de Educação, que é para os próximos 10 anos, de 2024 a 2034. Um plano nacional completamente político e ideológico. Eu vou até falar aqui uma frase que estava no texto para vocês verem. Eles atacam diretamente a família,
os cristãos, Então, o agronegócio. agronegócio. O agronegócio é É o atacado. sustentáculo do Brasil que quer destruir tudo. Exatamente. E justamente esses pilares que são os valores Meu Deus. de uma sociedade, né? Então, o livre mercado, a iniciativa privada, as bases cristãs dentro da família. Então, eles querem destruir isso. A possibilidade de ter outros modelos educacionais, como a escola confessional, que são, né, escolas cristãs, a escola militar, cívico-militar, o ensino domiciliar, que é uma outra modalidade que a gente vem batalhando bastante para ser aprovado também, regulamentado no Brasil. Que nos Estados Unidos isso é super normal, as famílias que educam os filhos em casa, ou de modo híbrido, às vezes eles frequentam 2, 3 dias na escola e os outros dias eles têm o acompanhamento em casa. Então, é uma perseguição. Por quê? Porque o Estado, ele quer as crianças dentro da sala de aula. Porque ali ele consegue fazer uma lavagem. Doutrinação. Na verdade, esse termo doutrinação, eu até aprendi com meu amigo Braz Oscar, Braz, um abraço. Que não seria uma doutrinação, porque a doutrinação ela é algo bom. Quando você fala doutrinação, Exato. ela é boa. É boa. Né? Porque você ensina algo que segue uma ordem. Bem, Né? Segue ordem. Ali não é doutrinação. Ali é lavagem cerebral, é engenharia social. meu Deus. Tá? Porque se fosse doutrinação, ainda ensinava uma coisa com uma ordem. Exato. Nem ordem nisso não tem, porque as ideias são completamente desconexas e desproporcionais. Mas olha o que fala no texto do Plano Nacional de Educação. Abre aspas. Na mesma linha se faz urgente, isso aqui é o texto que eles redigiram, foi um texto com mais de 170 páginas, que eles elaboraram, à esquerda. Em 2 meses, eles discutiram, 3 meses, discutiram o Plano Nacional de Educação, que rege a educação pelos próximos 10 anos. De forma muito nebulosa, onde as pessoas não ficaram sabendo sobre as etapas municipais, estaduais, intermunicipais. Ficaram sabendo da etapa federal, porque a gente começou a mobilizar e a publicizar o que estava acontecendo. Mas a sociedade não foi convidada a participar. E eles, a todo momento, falavam, foi amplamente debatido, foi amplamente discutido, a sociedade participou. Mentira. Mentira. Tá? Então, tinham ali os movimentos sociais que dominam a educação, movimentos como a CUT, gays, lésbicas e trans, MST, CUT, gays, lésbicas e trans do Brasil, todos os movimentos sociais que eu possa imaginar. Discutiram sobre tudo, menos sobre educação. Mas o texto, uma partezinha do texto fala assim, abre aspas, na mesma linha se faz urgente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas esferas federativas, às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, o homeschool. Sim. Então, eles querem criminalizar o homeschool. As intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Aos ataques à liberdade de cátedra e o livre pensamento nas instituições educacionais, retirando do currículo, por exemplo, disciplinas importantíssimas para a formação plena e para a cidadania, como sociologia, filosofia e artes. Você imagina, se eles já estão fazendo esse estrago na aula de matemática, na aula de português, história, geografia, você imagina na aula de sociologia e filosofia. Né? Então, assim, isso daqui é um dos trechos, porque se o senhor pegar, né, os retrocessos na agenda nacional, iniciadas no governo Temer, aprofundadas na gestão Bolsonaro, acentuaram políticas, programas e ações neoliberais, ultraconservadoras, como expressões hegemônicas e do ideário da extrema-direita. Então, é um documento completamente político-ideológico que ataca os conservadores. Entendeu? Ataca os conservadores, ataca o agronegócio, ataca as famílias cristãs, as escolas confessionais, as escolas militares, o ensino domiciliar. E eles não discutem aqui sobre escola, sobre educação propriamente dito. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim,
qualificação acadêmica de qualidade. Não. Né? Na formação das crianças, né? Nos princípios e valores, nada disso, quer dizer... Vou falar para o senhor o que eles querem ensinar. Garantir na instituição do Sistema Nacional de Educação condições institucionais que assegurem uma educação que contemple o respeito aos direitos humanos como premissa de formação cidadã, tendo como perspectiva o direito à diversidade e à acessibilidade, e formação para educação em direitos humanos sob orientações curriculares articuladas de combate ao racismo, sexismo, capacitismo, LGBTQIAPN+, fobia, a discriminação social, cultural, religiosa, prática de bullying, entre outras formas de discriminação, de gênero e de orientação sexual por meio de políticas pedagógicas e de gestão específicas para este fim. Tópico 205 da página 50 do primeiro documento. A gente ainda não tem em mãos o documento final depois da etapa nacional que teve em janeiro lá em Brasília, porque vai para o MEC, né? E com certeza eles vão dar uma reestruturada, porque eles não vão passar, né, esse manual do DCE, né, direto pro plenário. E os políticos, os nossos deputados, eles não tinham que estar acompanhando isso? Deveria. Deveria, né? Seu Nelson, deveria. Pois é, porque para nós fica difícil. A gente sai daqui e Brasília lá, né? Gastar, sei lá, 4, 5 mil. Depende da aprovação final do Congresso. Né? Isso, porque agora a gente espera, né, que vá pelo menos até o Congresso. Existe um projeto de lei da senadora Dorinha pedindo a suspensão provisória, né, desse Plano Nacional de Educação. Ele finda agora em junho de 2024. Então, ela pediu que fosse prorrogado até, se eu não me engano, agosto ou dezembro de 2028, para que então tivéssemos 4 anos para discutir, de fato, um Plano Nacional de Educação. Porque esse Plano Nacional de Educação, essa militância dentro da escola, ela foi barrada, ela foi suspensa, tanto no governo do Temer quanto do Bolsonaro. Sim. Ficou suspenso isso daí, né? Então, agora eles voltaram com a corda toda, né? E a gente... Michele, o tempo voa, né? O tempo voa, assunto, né? Nós temos tanto assunto, poderiam falar o dia inteiro aqui sobre esses assuntos, mas o tempo voa. Agora, e aqui em Londrina, tudo que você falou, como é que está o ambiente aqui? Então, essas pautas, né, elas não deixam de ser municipais, porque isso aqui está diretamente ligado, tanto na federação, quanto no estado, quanto no município. Né? Até assim, fazendo um adendo, o senhor falou dessa questão, né, quais são os exemplos que estão afetando as famílias. Essa questão da educação, que ela é seríssima, né, porque a gente já vê nos gráficos que o Brasil está sempre lá nos últimos, se não penúltimos lugares dos rankings do PISA. Então, a nossa educação é uma das piores. Não é falta de dinheiro, não é falta de investimento, porque sempre foi colocado muito dinheiro, na verdade, até um gargalo, né, para lavar dinheiro, é a educação. Mas ninguém aposta na educação de base. Colocam dinheiro sempre na educação do nível superior, né, que é onde é mais fácil de você conseguir trabalhar o dinheiro dentro da educação. Não investem na educação de base, na alfabetização, né, das crianças. A outra liberdade, eu sei que a gente não vai entrar aqui nessa temática, mas é a questão da liberdade quanto à saúde das crianças, que é o que a gente tem enfrentado, né, com essa ditadura sanitária do Ministério da Saúde, né, da ministra, que não se deu nem o respeito aos brasileiros em participar da audiência pública que o Senado promoveu nessa segunda-feira, agora dia 26, para discutir, né, a obrigatoriedade da vacinação da Covid nas crianças aqui no Brasil, que é o único país que está obrigando, e com uma vacina, como o Dr. Francisco Cardoso falou, que está proscrita nos Estados Unidos, ou seja, a gente está pegando o refúgio, né? E como ele bem falou, vai ver que as nossas crianças valem menos do que as crianças americanas, né? Dado o entendimento do Ministério da Saúde. Eu não vou entrar nessa temática para não complicar o seu Nelson, mas quem me conhece sabe que eu estou sempre discutindo essas questões. Então, isso é uma liberdade que está sendo retirada dos pais, é um ataque direto à liberdade natural dos pais escolherem o que é melhor para os seus filhos, seja na questão da educação, na questão
da saúde das crianças. E isso é uma pauta nacional, mas também é uma pauta estadual e municipal, porque isso afeta diretamente todos nós. E isso está sendo discutido também a nível estadual e municipal. Esse Plano Nacional de Educação, é ele que vai reger todas as políticas de educação a nível estadual e a nível municipal. E a gente vê aqui nas reuniões dos conselhos municipais, do Conselho Estadual, que eu participo do Conselho Municipal de Educação, que eu participei o ano passado, com todos esses viés ideológicos dentro das escolas do município de Londrina. Então, pai e mãe, esteja atento ao material dos seus filhos. Sem dúvida, acompanhem e cobrem nas escolas o que os seus filhos estão aprendendo. Tá? A gente tem uma questão também muito grande que agora, como existe uma lei que é preciso falar sobre a cultura africana dentro das escolas, e aqui a gente não está criticando ser falado sobre a cultura africana. Longe disso, tem muita coisa boa para ser dita a respeito. Entretanto, como sempre a esquerda, ela utiliza uma pauta para outra finalidade. E com isso, nós já recebemos vídeos de instituições, de apresentações de crianças com viés de religiões de matriz africana dentro das escolas, né? Então, assim, mas se você for falar do catolicismo, do cristianismo, você não pode, entendeu? Então, é um assunto delicado. Michele, uma coisa também agora que me passou na cabeça também, eu converso com alguns jovens, pessoas, né, que querem viver assim uma vida sadia, uma vida mais pura, né? O problema da sexualização precoce e o incentivo ao sexo, entende? Exato. Isso Isso também faz parte muito do processo sério, porque da isso aí né? distorce, dá um problema psicológico na pessoa, ela não consegue ser feliz. Exato. Até queria... Eu acho terrível isso. Eu converso com jovens, eles falam assim, olha, tá muito difícil. Sim. Muito difícil. Citar bem rapidamente para o senhor, sei que o nosso tempo está quase acabando, né? Passa rápido. Passa rápido. Mas justamente no ano de 2022... eu auxiliei o Aldo e a Patrícia Pedalino, né, que são duas figuras aqui em Londrina, meus amigos, que estão à frente da AME, Associação Mãos Estendidas, que atende as crianças lá no Novo Amparo há mais de 20 anos. Conheço isso, já ajudei muito o doutor Aldo, né? Eles fazem um trabalho incrível de contraturno das crianças. Quietinho, né? Não aparece na mídia. Eles estão lá fazendo o trabalho deles, ajudando a comunidade, atendem as crianças no contraturno. Então, a criança está um período na escola, no contraturno, faz as atividades na AME. E o Aldo e a Patrícia são muito católicos. E no ano de 2022, a secretária da Secretaria de Assistência Social, Jaqueline Micali, ela lançou um edital proibindo as instituições, porque eles recebem ali uma verba que é destinada do município, mas também contam com muitas ações privadas, né? Para não poder mais falar de Deus nessas instituições. Porque tem acho que 3 ou 4 instituições aqui em Londrina que são entidades ligadas à Igreja Católica. Né? A União pela Vitória, a AME Mãos Estendidas, e tem mais uma que agora eu não me recordo o nome. Vida? Não, tem uma outra, que até a Paróquia Santana lá, que ajuda sempre bastante a comunidade. Então eles não poderiam mais falar de Deus para as crianças, mas dentro do edital falava que poderia falar sobre identidade de gênero, direitos reprodutivos, né? E aí você entra nessas temáticas com crianças indiscriminadamente de qualquer idade, né? Aí é permitido a sexualização precoce, as músicas com letras indecentes, que não são para uma criança ouvir, com apresentações dentro de escola com funk, com cavalinho pocotó lá e tudo mais. E aqui a gente conseguiu, né? Fomos eu, Patrícia, o Aldo, conversar com os vereadores. Tive a oportunidade de ter a palavra na Câmara, no dia que teve. Eu acompanhei isso. Isso, levamos a comunidade do Novo Amparo lá também para poder se manifestar e conseguimos derrubar aquela parte do edital. Mas, se não,
a AME ia fechar, porque a Patrícia e o Aldo falou, eu não vou trabalhar de outra forma. Sem dúvida. O nosso trabalho é esse. E olha que engraçado, Max. Eles são católicos, eles têm lá uma capela, eles têm aula de ensino religioso que não é obrigatório, participa quem quer. Eles têm outras oficinas lá que ensinam as crianças. E tem a aula de catequese, que vai falar sobre o ensino religioso. 70% da comunidade é evangélica. Não é católica. E eles vão na Só que eles vão na aula. Eles participam porque eles entendem da importância da formação do espírito, da alma da pessoa. Porque não adianta você só ensinar uma profissão, um ofício, porque aquela criança que está lá, principalmente as que têm maior vulnerabilidade, que têm mais acesso à sexualização precoce, ao envolvimento com droga, com a bebida, e se ela não tem uma formação espiritual, ela vai cair no vício. Sem dúvida. Entendeu? Porque daí a gente afasta ela o quê? Justamente das virtudes, que é o oposto do vício. A coragem, a fortaleza, a bondade, a caridade. E a virtude hoje, ela tá fora de moda, né? Não, que ninguém sabe se o que fala é. nisso. Aristóteles já falou do ser humano de ter virtude e tal. Hoje não se fala disso, Exatamente. né? A virtude é o hábito bom. Hábito bom. Exatamente. Isso. Então, assim, é uma política que nós temos aqui, infelizmente, no nosso município, que é completamente contrária àquilo que a maioria das famílias desejam. Nós tivemos votação para as escolas cívico-militares. Fiz bastante campanha para as pessoas irem participar, para os pais votarem. Foi espetacular. Só 2 escolas ficaram de fora. 2 escolas. Então, assim, isso mostra que a comunidade londrinense quer preservar os valores e os princípios. Eu estou falando que a escola cívico-militar é a melhor escola ou é a melhor opção. Não, mas eu estou falando que a comunidade prefere uma escola com esses princípios do que uma escola abandonada ou tomada por traficante. Sem dúvida. Ao seu redor, colocando seus filhos ao perigo iminente. Né? Então, assim, infelizmente, hoje, já há algum tempo, a nossa cidade está nas mãos de pessoas que propõem políticas públicas, esse é um exemplo desse edital da Jaqueline Micali, completamente contrárias ao que a população londrinense deseja. E Londrina é uma cidade, né, de direita conservadora. 70% conservadora. Vota em candidatos, né? Exatamente, porque a gente manifesta esses valores e princípios. Mas e só isso... que eles querem atacar isso aí para ir de... Né? Com certeza, porque a gente tem que entender. É claro que existe isso, existe a política e existem partidos políticos e a gente precisa se posicionar frente à política. Mas entenda, os valores e os princípios, eles não vêm do partido político, ele vem da pessoa. Né? Então as pessoas se identificam com aquela bandeira que quer ser defendida, que vai ser representada, que vai estar ali representando a população. E a população londrinense, na sua grande maioria, sempre se mostrou conservadora. Eu digo o seguinte para você, nós estamos aqui, né, encerrando, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro, né, nós temos assuntos e assuntos muito importantes. Né, queremos que você volte aqui de novo aqui no nosso podcast, né, em Direito a Londrina. Agradeço. Mas eu queria falar para você, né? Você é uma pessoa combativa, né? Que tem valores. Né? Nós precisamos, né? De pessoas assim. Sim. Né? Eu acredito que você é pré-candidata a vereadora, não é? Olha, seu Nelson... Nós precisamos de líderes de direita e conservadores. Exato. Sempre foi um conflito dentro de mim, né? Porque a gente se envolve muito com essa questão da parte dos valores, né? Dessa moral cristã, e a gente sempre tem um pouco de receio, né, de se envolver com as questões políticas, né? Mas eu vejo que é possível, sim, né, a gente fazer dentro da política. É aquilo que eu falei, a gente só não pode se desvirtuar e não pode descolar daquilo que você fala, daquilo que você é, porque você está dentro da política, você vai agir diferente. Então você tem que permanecer e manter os seus valores e princípios. Mas nós precisamos de pessoa que nem você, que é a locomotiva, né, que puxa um monte de vagãozinho, vai puxando, né? Precisamos de lideranças assim. Eu coloquei nas mãos de Deus. Se Deus quiser, você, né? E eu puder contribuir, com certeza, eu sempre me coloco à disposição de Deus. Eu falo, Senhor, estou aqui
para onde o senhor deseja que eu esteja. Se for para estar ali. Vontade. Exatamente, sendo sempre feita a vontade de Deus. Bom. Eu agradeço imensamente o convite, né, a participação. Espero que as pessoas gostem, né, da nossa conversa de hoje, compartilhem, né, com a comunidade londrinense e que a comunidade londrinense participe, seu Nelson. Porque é importante as pessoas entenderem que, além de eu eleger uma pessoa que seja o meu representante, nós temos diversas situações, por exemplo, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho da Merenda Escolar. Esses conselhos são compostos pela sociedade civil organizada. E são esses conselhos que votam e decidem muitas situações que o parlamentar, o vereador, o deputado, o prefeito, o presidente da República não está ali para decidir. Então, procurem se envolver, né? Não deixem só na mão, né, do vereador, do deputado, do prefeito, do governador, do presidente, fazer a mudança, né? Eu tenho plena convicção de que se as pessoas, como têm acordado, né, graças a Deus, e também ao nosso divisor de águas, que foi o presidente Bolsonaro, foi um divisor de águas na política brasileira, despertou as pessoas, né, para essas questões políticas, então que as pessoas se despertem cada vez mais e participem cada vez mais. Sem dúvida, concordo com você, muito obrigado, Michele, Obrigada, foi um prazer, alegria Obrigada, ter Max. você. Imagina, obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima, eu falo bastante, né, seu Nelson? Muito obrigada. Obrigado, Nelson, obrigado, Michele, e até a próxima aqui no Endireita Londrina. Até mais.